Oi, meus amores, tudo bem? Vamos começar o nosso ano letivo? Falaremos sobre o momento em que a Amazônia passou por algumas transformações ocasionadas por uma melhora na economia da região. E o título do nosso assunto desse bimestre é a economia da borracha na Amazônia. Vamos entender um pouquinho sobre o que trata esse assunto. Era produzido na economia da borracha o látex, que é esse líquido branco retirado da seringueira, e o tipo específico, que é a Hevea brasiliensis, que tinha muito, gente. Era um número muito grande de árvores desse tipo na Amazônia. Elas não eram plantadas, elas ficavam espalhadas pela floresta. E esse líquido, ele surge quando o seringueiro faz riscos na árvore para que aos poucos ele vai enchendo uma vasilha, e é disso que vira a borracha depois, tá bom? Então, conhecendo qual a matéria-prima dessa atividade específica, a gente vai começar a perceber que foi um período em que a extração, ou seja, a retirada e comercialização, ou seja, a venda do látex, que é aquele líquido branco, para a produção de borracha, foram atividades importantes para a economia, não só da Amazônia especificamente, mas do Brasil inteiro. Pensa o seguinte, não existia só a economia da borracha no Brasil. O Brasil também produzia café, que na época era a maior produção, era o que mais gerava dinheiro para o Brasil. Também tinha algodão, mineração, pecuária, cana-de-açúcar, espalhadas por todas as regiões. Mas a economia da borracha foi muito forte nessa área bem aqui, mais rosada. E já começa a perceber que o sul do Pará também tinha produção de borracha, tá bom? Essa economia pode ser dividida em dois ciclos. Esse que vai do fim da década de 1870 até mais ou menos 1912, e o segundo ciclo que vai de 1942 a 1945, sendo que nós vamos falar só do primeiro ciclo, não vamos falar sobre esse período bem aqui que eu estou apontando. Primeira coisa que tu deve saber, na época, café e borracha eram as duas principais atividades econômicas do Brasil, em disparada. Só que uma ficava na frente da outra. A principal atividade econômica do Brasil era o café, mas a borracha vinha logo atrás. A partir de 1910, a gente vai ver, olha aqui, azulzinha, borracha. A gente vai ter um aumento até 1910, mas a partir daí uma grande queda. E ela não para, diferente da economia do café, que é essa linha bem aqui com os triângulos pretos, que em 1910 ela cai, mas ela se ergue, diferente da economia da borracha. Mas vamos ver que até 1910 os números só aumentam. O Brasil produz muita borracha, que vai de 26 e algumas toneladas até mais de 40 mil toneladas de borracha, sendo que o mundo inteiro produzia esse númerozinho bem aqui. Se em 1910 o Brasil sozinho produzia mais de 40 mil toneladas, o mundo inteiro produzia mais de 95 mil toneladas. Isso quer dizer que durante algum período o Brasil produzia quase metade da borracha produzida no mundo inteiro. Como assim? O Brasil produzia muito e vendia para os outros países. Então, esse dinheiro entrava muito mais no Brasil. Só que a partir de 1910, os números diminuem. Temos aqui 50,6, 61,4, 42,6. E os números só diminuem. Isso já vai ser o declínio que vamos ver no final do nosso vídeo. E toda essa grandiosidade, toda essa superprodução vai trazer para a Amazônia um momento diferente que nós chamamos de Bela Época Amazônica, que data mais ou menos de 1890 até 1920, que foi um momento de enriquecimento proveniente da extração do látex, onde Belém e Manaus eram os centros da economia da borracha. A gente vai ter a formação de pequenas elites em Manaus e Belém, que vão trazer costumes, principalmente franceses, para cá, de vestimentas, de gestos, de gostos. A gente vai ter também a presença de urbanização,
energia elétrica, alagamento de ruas, como você vê nessas duas imagens, praças, prédios de alvenaria, ou seja, mudanças que não existiam na Amazônia até o ápice, o boom da economia da borracha. Essa lucratividade trouxe para Belém e Manaus desenvolvimento que às vezes não existiam nem no Rio de Janeiro, que eram os centros. Algumas literaturas indicam que a energia elétrica foi colocada primeiro na Amazônia do que no Rio de Janeiro. Em Belém e Manaus tinha sistema de abastecimento de água, luz elétrica, cinema, telefone, grandes construções como o Teatro Amazonas, que existe até hoje, e ele é super luxuoso. A sua estrutura foi espelhada em teatros franceses e é muito bonito realmente. A gente vai ter iluminação pública, alargamento de ruas. Claro que vai existir diferenças sociais, alguns não usufruíam de todas essas riquezas, como a gente vai ver depois. Aqueles que enriqueciam diretamente com a economia da borracha eram os seringalistas. Eles eram donos das áreas exploradas, que eram os seringais. E também eram donos dos barracões, que são essas áreas que você está vendo bem aqui, mesmo que esteja mais escurinha. Eram grandes galpões aonde a borracha era avaliada e vendida. As suas casas, como esses exemplos bem aqui, eram cheias de objetos, eram cheias de utensílios, alguns vindos da Europa. Mesmo sendo de madeira, tu percebe que é uma casinha bem planejada. Esses seringalistas não trabalhavam. Eles ganhavam dinheiro, eles administravam essa economia. E muita dessa riqueza ia para as cidades. O seringalista geralmente morava na parte rural. Só que a movimentação do dinheiro chegava até as cidades, porque vinham os bancos, funcionários públicos, outros trabalhadores políticos. Aqueles que realmente trabalhavam, que davam a sua força de trabalho, eram seringueiro. Perceba, seringalista é o dono da área onde tem as árvores, e o seringueiro é aquele que geralmente vinha do Nordeste e trabalhava, que ia até a seringueira, como tu percebe bem aqui, riscava e tirava o látex. E nessas duas primeiras imagens, tu vê que eles estão em meio à floresta. Tu não percebe uma plantação, por exemplo. Tu vê que eles estão no meio da floresta. As suas vestimentas eram bem mais simples. Muito diferente desse homem que está bem aqui, que pode ser um seringalista ou aviador. Esse seringueiro tirava o látex, transformava ele nessas bolotinhas aqui. E isso aqui era basicamente a borracha. O professor ele recebia salário? Não. Toda a produção dele era trocada pelos seus objetos de trabalho, por alimentos e por armas para se proteger contra os animais ou indígenas. Então, essa pessoa que é o seringueiro, geralmente ela vivia endividada, porque as suas contas, por exemplo, tu já ouviu falar no fiado, que é quando tu compra as coisas para pagar depois e pagar depois, mas essa conta dele nunca era sanada porque ele sempre tinha que pegar novos objetos, novos alimentos, novas vestimentas e ficava um ciclo vicioso chamado aviamento. Então a gente viu quem é o dono da terra, aquele que trabalha, e esse local. O local era chamado seringal e eu trouxe aqui um exemplo para vocês de uma área onde ficavam as cabanas. Essas cabanas eram onde ficavam os seringueiros, às vezes com as suas famílias, e daqui eles partiam atrás das seringueiras. Vamos entender por parte. Esses balõezinhos são chamados de estradas e eles são os lugares onde ficam uma quantidade específica de seringueira. Quem faz esse mapeamento geralmente é o seringueiro, junto com outros funcionários do seringalista. O número dentro de cada balãozinho é o número de seringueira em cada estrada.
Por exemplo, aqui tem 103, aqui tem 102, aqui tem 130 seringueiras, então elas ficavam sempre longe uma da outra. Na cabana 1, a gente tem mais ou menos 5 seringueiros, delas saem 15 estradas. Na cabana 2, podiam ter 4 seringueiros e 12 estradas. E na cabana 3, a gente vai ter, como é menorzinho, 2 seringueiros e 5 estradas. E nesses lugares eles poderiam caçar, fazer pequenas plantações, roçados, plantar pequenas árvores frutíferas e criar animais pequenos também para sua sobrevivência. Então, nem tudo que é bom dura para sempre. A gente vai entender por que essa economia entra em declínio, ou seja, cai ou quase acaba. Um dos primeiros motivos é o contrabando, ou seja, um boyzinho chamado Henry Wickham pegou algumas sementes e levou embora para outros países, sem autorização. Isso é o contrabando. Tu pega algo, leva ou vende, mas nesse caso ele não vendeu, em outros lugares sem autorização. Outro motivo para o declínio da economia da borracha foram as pragas que atingiram as árvores brasileiras, que deixavam as seringueiras mais fracas, menos atrativas para o comércio estrangeiro. Lá onde as sementes foram levadas, o solo começou a ser preparado e as plantas começaram a ser colocadas de uma forma mais ordenada, como a gente está vendo bem aqui nessa imagem. Tu percebe que as seringueiras estão bem mais próximas, ou seja, elas foram colocadas dessa forma de propósito para facilitar a extração e o controle. O seringueiro não precisava, então, adentrar a floresta amazônica, adentrar a mata para fazer a extração do látex. Aqui, nesses países asiáticos, o solo foi preparado, como a gente viu, e as plantas foram colocadas de uma maneira mais organizada. Além disso, no Brasil, o corte era feito de um jeito muito mais agressivo, sendo que lá nos outros países os cortes são diferentes. Eles são menos agressivos porque eles são mais afastadinhos. E isso dá uma durabilidade muito maior para a árvore. Então a gente vai perceber que durante certo período a economia da borracha gerou muita riqueza para algumas pessoas, principalmente para os seringalistas. Essas riquezas foram para as cidades e nas cidades tiveram mudanças estruturais, de costumes, tivemos cinema. A gente viu no nosso conteúdo, se você não viu, leia, até time de futebol existia em Manaus. Só que em certo momento essa economia começa a decair, principalmente por conta do contrabando, das pragas, porque lá nos países asiáticos elas eram plantadas de outro jeito, que facilitava toda a extração. Então, professora, o Brasil ainda utiliza esse negócio de economia da borracha? Hoje em dia, sim, mas ao contrário do nosso primeiro ciclo, o Brasil mais compra do que produz borracha. A maioria vem da Indonésia, também vem do Vietnã, da Malásia, da Tailândia, ou seja, esses países para onde as sementes foram contrabandeadas lá atrás, como a gente vê ainda agora. Essa borracha é usada na fabricação de autopeças, calçados, luvas cirúrgicas, preservativos, tubos cirúrgicos, catéteres, até algumas borrachas escolares, brinquedos. Também é utilizada na fabricação de pneus, porque quase, bora dizer assim, 40% da composição física do pneu vem da borracha, lá da seringueira. Então, a gente percebe que algo que começou lá atrás ainda existe no Brasil e que passou por momentos de alta e baixa. A Amazônia foi transformada com a economia da borracha e ainda existem alguns requisitos, como alguns monumentos e lembranças na Amazônia. Espero que vocês tenham entendido e se não, tirem dúvidas nos nossos fóruns e nas nossas web aulas. Beijo!